Faltam só 3 semanas para a gente terminar o trimestre, estudando sobre o verdadeiro Josué. E nós vimos na semana passada muitas profecias, muitas relações entre uma pessoa e outra, entre um evento e outro, mas nós vamos entender aqui bem devagarzinho, vamos relembrar para nós estudamos no Zoom e vamos entender quem é esse verdadeiro Josué, para quem que ele aponta, e nós vamos aplicar isso para a nossa vida. Então vamos para o verso para memorizar, que é supostamente para memorizar, 1 Coríntios 10, verso 11. Porque na verdade tem muita gente que memoriza, mas. Coríntios capítulo 10, verso 11. Vamos orar para a gente dar lição. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Por Senhor descortinar grandes verdades diante de nós, que nós podemos colocar em prática na nossa vida. E agora, Senhor, vamos a tua palavra, vamos estudar a lição. Daria dentro de nós, Senhor, que o Senhor quer nos mostrar hoje, no nome de Jesus. Amém. Olha só, quem tem a lição, o verso já está na própria lição. Quem não tem, pode olhar na Bíblia. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, nessa semana nós vimos que muitas das histórias da Bíblia elas servem de exemplo, servem de plano de fundo para outras que vão vir no futuro. O personagem da Bíblia aqui, ele vai ser usado, a história dele vai ser usada como exemplo lá no futuro para a história de outro personagem que vai vir. E então, nessa semana nós vimos muito sobre tipo e antítipo. Mas para que vocês não pensem que isso é uma coisa muito fora da realidade de vocês, a gente costuma usar isso no nosso dia a dia de uma maneira bem simples, bem comum. Que a maioria aqui é pai, né? Todo mundo aqui. Acho que todo mundo aqui é. Não, falta só você. Não, eu sou. É mesmo, né? Eu sou. Agora você é. Todo mundo é. Agora você vai embora. Eu sou. Agora eu sou. Bom, vocês que são pais. Vocês que são pais. Nós que somos pais, né? Funciona. Mas ó, vocês gostam de usar pessoas como exemplo dos seus filhos, por exemplo, se você come bem direito porque o fulano está comendo, bem direito, ele está comendo comida todinha. Quem já fez, já usou esse exemplo? Já fez isso? Todo mundo faz isso, né? Ó, não faça isso não porque olha o que o fulano fez, ele fez e se deu mal. Quem já fez isso? Todo mundo, né? Então, esse tipo de comportamento que os pais geralmente têm é basicamente isso que nós vamos estudar essa semana. Usar uma pessoa de exemplo como um tipo para apontar para outra pessoa que é o antigo. Então na Bíblia, o tipo ele é o símbolo e o antítipo é o cumprimento daquele símbolo. Então nós vimos que Josué, esse personagem Josué que nós estamos estudando nesses 3 meses, ele é usado como exemplo, ele é usado como símbolo para várias coisas, para vários personagens, para várias outras coisas. Então a história de Josué serve de exemplo tanto para vários personagens como para nós. Então nós vamos entender agora, vamos fazer um pequeno exercício para a gente entender como é que a gente pode aprender sobre o símbolo, sobre o tipo da Bíblia. Vamos ver, por exemplo, a história de Davi. Vamos passar um vídeo no resumo. Salmo capítulo 22, verso 1. Tem uma passagem nesse salmo, nós vamos ver agora, verso 1. E a partir dessa passagem nós vamos até nos encontrar com o título dessa passagem.
22:1. Olha aí. O nome desse salmo é Um Grito de Angústia e um Salmo de Louvor. Aí quem foi que escreveu esse salmo? Está dizendo aí embaixo. Quem foi que escreveu esse salmo? Davi, o rei Davi, né? Aí o que é que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Esse é o primeiro verso. Só lendo esse primeiro verso você já faz um link com uma coisa que você já ouviu antes. Essa frase que Davi começa esse salmo, você já consegue fazer uma relação com outra coisa que você já conhece. Mas agora vamos ler outros versos desse salmo para vocês entenderem melhor. Olha aí o verso 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da mão. Ou seja, a pessoa que Davi está dizendo que ele ficou com muita sede e ele usou essa linguagem poética, porque a língua dele se apega ao céu da boca. Aí o verso 16: Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha aí, pega essa expressão. Traspassaram-me as mãos e os pés. Para terminar, olha o verso 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Todos esses versos Davi usou nesse salmo de angústia, nesse canto aqui que ele está contando aí a experiência que ele teve, e ele está falando dele mesmo. Ele escreveu falando dele mesmo. Só que é aí que nós vamos entender o que é o típico e o que é o antípico. Tudo isso aqui que Davi escreveu sobre ele mesmo, nós podemos aplicar sobre um outro personagem que vem lá no futuro, certo? Tem um outro personagem lá no futuro que experimentou isso aqui que nós acabamos de ler. E agora nós vamos ver quem é esse outro personagem. Vamos lá para Isaías 9. Verso 6. Isaías 9, versos 6 e 7. Os pequenos exercícios que nós estamos fazendo aqui é só para a gente entender como é que funciona o símbolo e o seu cumprimento na Bíblia. Como é que a gente entende isso? Olha aí. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para confirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O Senhor, o zelo dos seus exércitos fará isso. Então aí você já lê agora essa profecia de Isaías 9, você já sabe quem está falando aqui, né? E quem é essa pessoa que vai nascer e ser conhecida como o Príncipe da Paz? Jesus, exatamente. Mas olha só, a Bíblia, ela nunca atribui um símbolo ao seu cumprimento de forma aleatória. A gente não lê o Salmo 22 e, é tão parecido com Jesus nesse Salmo 22, eu acho que é Jesus isso aqui. Isso aqui está falando de Jesus também. Está falando de Davi, mas está falando de Jesus. Não. A Bíblia não faz essa relação de forma aleatória, por achismo. O que a gente lê no Salmo 22, a gente comprovou em Isaías 9, a profecia comprovou o que a gente lê no Salmo 22, e que a experiência de Davi se relaciona com a de Jesus, e agora a gente vai ler no Novo Testamento, isso aqui que a gente viu no Salmo 22, sendo cumprido exatamente na vida de Cristo, certo? Vocês leram o Salmo 22 e Davi diz só, minha língua se apega ao céu da boca, traspassaram minhas mãos os pés.
Os meus ossos se juntaram, reparto as minhas vestes. Agora, vamos ver o cumprimento disso na vida de Cristo. Agora nós vamos lá para João 19. João, capítulo 19, nós vamos ver o Salmo 22 na vida de Jesus agora. E aí? João 19, verso 24. Aquele Salmo de Davi foi comprovado pela profecia de Isaías e agora foi cumprido na história da vida de Jesus. João 19, verso 24. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Então lá quando Jesus estava crucificado, se cumpriu aquilo que Davi disse. Pegaram a túnica de Jesus e repartiram, pegaram as vestes deles e repartiram e dividiram, fizeram sorteio entre eles para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. Quer ver outra profecia do Salmo 22 que se cumpriu aqui? Olha o verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, qual a escritura? Aquela que a gente leu. Olha o que Jesus disse: tenho sede. E é assim, irmãos, todos aqueles elementos que a gente viu no Salmo 22, cães me cercam, a súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés, tudo isso se cumpriu na morte de Jesus, na crucifixão de Jesus. Mas para ver esse elo entre o Salmo e a história de Jesus, teve que ter ali a profecia de Isaías no meio, certo? Então é assim que a gente tem uma profecia da Bíblia. É um texto aqui e um texto ali. Esse verso que a gente sempre lê nos estudos bíblicos. Quem é que está dando estudo bíblico? Né? Uma vez que está dando, né? No sábado à tarde. E nos cursos que a gente faz, o primeiro curso, a primeira lição é essa, sobre a Bíblia. E lá a gente diz, um verso que está lá em Isaías 28:10. Qual é a maneira certa de estudar a Bíblia? Aqui um pouco ali. Então, para a gente entender um símbolo na Bíblia, a gente precisa pegar uma passagem no Velho e uma passagem no Novo Testamento, para a gente entender aquele assunto, para a gente entender aquele tipo, para a gente entender aquele símbolo. Então, gente, é assim que a gente entende. Agora, uma outra coisa que vale a pena a gente entender na lição da segunda-feira: a própria Bíblia, ela explica os símbolos dela. Não é a gente que atribui o significado, é a própria Bíblia que coloca o significado dos seus símbolos. Porque como é que Deus escreveu uma carta para a gente não entender? Um livro que a gente não conseguisse decifrar. Então, os símbolos da Bíblia, ela mesma se decifra. Então, na segunda-feira, quem tem a lição, na pergunta 3, apresenta 3 símbolos e o cumprimento deles. E nós vimos que cada símbolo na Bíblia tem, esses símbolos aqui que nós vimos, tem 3 cumprimentos. O primeiro cumprimento é na própria vida de Cristo, é chamado de fase cristológica. A gente pega o símbolo e aplica na vida de Jesus. Depois ele pega esse mesmo símbolo e aplica para a igreja hoje em dia. Essa fase é conhecida como fase eclesiológica. E depois ele pega esse mesmo símbolo e aplica para a igreja nos últimos dias. É chamado de fase escatológica. Deu para entender? Então, ele pega o símbolo e ele aplica primeiro para quem? Para a vida de Cristo. Exatamente. Depois ele pega o mesmo símbolo e aplica para o quê? A igreja hoje em dia. E esse mesmo símbolo a gente aplica para quem depois? No futuro. Para a igreja nos últimos dias. Entendeu? Então, para facilitar a vida de vocês, aí tem 3 símbolos. Né? Tem o símbolo de Israel, tem o símbolo do Êxodo e tem o símbolo do santuário.
Eu vou pegar o mais fácil, que é o mais fácil de entender. Vou pegar esse 3 aí. Vamos lá. O santuário, aquela tenda móvel lá. Como é que esse símbolo do santuário pode ser aplicado na vida de Cristo? Quem é que lembra? Como é que Jesus aplicou o santuário para ele mesmo? Vamos lá para João 1,14. Ou melhor, 2 e 1. João capítulo 2, verso 19 e 1. Vamos pegar o símbolo do santuário, vamos aplicar para Jesus, vamos aplicar para a igreja hoje e depois vamos aplicar para a igreja no futuro. Certo? Vocês devem estar achando estranho que ainda não abri para vocês conversarem, mas essa parte da lição tem que ser muito, tem muita explicação. E daqui a pouco eu abro as perguntas, certo? Olha aí. Verso 19. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus responderam: esse santuário, esse templo, foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Olha a passagem. João 2, 19 e 1. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, olha só, o símbolo do santuário, Jesus aplicou para ele mesmo. Ele disse: ó, pode construir esse templo, esse meu corpo, e em 3 dias eu reedificarei. Então, Jesus morreu, e em 3 dias Jesus ressuscitou. Então, a primeira aplicação é a aplicação cristológica. Você pega o símbolo e aplica para Jesus, certo? Agora, a segunda aplicação, pegar o símbolo do santuário e aplicar para a igreja hoje. Como é que o santuário pode se relacionar com a gente hoje, com cada um de nós hoje em dia? Vamos lá? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Coríntios 3, 16 e 17. Já vimos que o santuário se aplica para a vida de Jesus. E agora vamos ver como o santuário se aplica para nós hoje. Tudo isso aqui a gente já viu no Zoom, então hoje é só para recapitular. Olha aí. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é santo. Aí? Então, hoje em dia, o que é o santuário de Deus? Cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Você já está começando a entender? O símbolo, o tipo é o santuário. Ele se aplica para Jesus, se aplica para nós hoje em dia. E como é que o santuário vai se aplicar no futuro? Vamos ver? Vamos lá para Apocalipse. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Como é que o santuário se aplica para a igreja nos últimos dias do futuro? Essa é a parte que eu mais gosto na Bíblia. Da profecia, para mim, é a melhor coisa da Bíblia. Tem gente que gosta das histórias, tem gente que gosta das poesias, mas a parte que eu mais gosto de estudar é a profecia. A parte mais divertida e mais esclarecedora de estudar da Bíblia. Olha aí. Apocalipse 3, 12.
Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Amém? Amém. Então quem diz isso aqui é o próprio Jesus, ele faz uma promessa. Quem vencer, ao vencedor, eu farei com que ele seja uma coluna do santuário de Deus que está lá no céu. Então, por isso já entende. O santuário se aplicou em Jesus, o santuário se aplica em nós, hoje nós somos o templo, e um dia no futuro nós estaremos na casa de Deus, no santuário celestial, fazendo parte ali da presença de Deus. Amém? Amém. Então, gente, vocês viram como a própria Bíblia ela se explicou, como a própria Bíblia ela clareia dentro de nós os símbolos dela. Então, com isso, vocês já entenderam o que é tipo e o que é antigo. Então, se eu perguntar para a Joelza, o que é um tipo? O que é tipo? Na Bíblia, né? Na Bíblia. Tipo é uma palavrinha só. Vamos lá. E aí, Fred, o que é a palavra tipo? Você disse que ia colocar isso na igreja, é símbolo. Isso. Valeu, né, filho? Tipo na Bíblia é símbolo. Acho que eu esqueci. O que é tipo, Francisco? Eu esqueci agora. A palavra tipo quer dizer o quê? Símbolo. Exatamente. Então, se o tipo é o símbolo, o antítipo é o quê? Se o tipo é o símbolo, é o ícone, é aquela coisa ali. O antítipo é o quê? O que é o contrário do símbolo? Isso aí. Se o tipo é o símbolo, o antítipo ele é o que do símbolo? É o cumprimento do símbolo. Nós vimos aí, o tipo era o santuário. O santuário ele se cumpre na vida de Cristo, na nossa vida e na igreja do futuro. Então, tipo é símbolo e antítipo é cumprimento do símbolo. Certo? Vamos pegar uns exemplos mais fáceis. Por exemplo, o cordeiro. O cordeiro é um símbolo de quem? De Cristo. Então o cordeiro é o tipo e Jesus é o antítipo. O cordeiro é o símbolo e quando Jesus veio não precisa mais matar cordeiro. Está entendendo? Quer ver outra coisa? Dragão. Dragão é um símbolo. E o que é que dragão representa na Bíblia? Satanás. Então dragão é o tipo, Satanás é o antítipo. Certo? Outra coisa. Vamos. Vento. Vento é o símbolo. O que quer dizer vento em profecia? Isso é difícil, né? Vento, furacão. Vento quer dizer o quê? Quem sabe? O que quer dizer vento? Guerras, conflitos, exatamente. Então, vento é o símbolo, vento é o tipo e a guerra é o antítipo. Está entendendo? Então, é só você trocar tipo e antítipo por símbolo e seu cumprimento. Certo? Todo esse arrudeio que eu estou fazendo é necessário justamente para vocês entenderem como é que funciona a profecia. Profecia na Bíblia não se entende como se lê. Deus não escreveu de forma literal, justamente para que a profecia pudesse chegar até nós sem ser destruída. Porque o contexto em que os profetas escreviam as profecias era um contexto perigoso. Era capaz dos capitões, do governo da época, não deixar a profecia ser preservada. Então tinha que escrever em código, tinha que escrever em símbolo, para a gente poder entender. Certo? O QR Code, exatamente. Agora, gente, você já está se perguntando, mas por que você está falando tanto de profecia, que eu não gosto de profecia, que
minha vontade é que todo mundo amasse profecia do jeito que eu gosto. Por que isso está falando tanto em profecia, sendo que a lição é de Josué? Sendo que a lição é lá sobre a história de Josué e Caleb. O que isso tem a ver? Porque Josué, ele é um tipo. Josué, ele é um símbolo. E agora, nós vamos bem devagarzinho, nós vamos entendendo por que a vida de Josué ela é um exemplo, como a Thalita disse, ela é um ideal, ela é um tipo. Nós vamos entender aqui bem rapidinho. Na terça-feira, a lição ela compara Josué com Moisés. E só nesse textozinho aí, debaixo da pergunta 4, tem 8 ligações entre Josué e Moisés. Entre a vida de Josué e Moisés. E essa eu acho que vai ser muito fácil de você dizer. Eu não peguei duas pessoas completamente diferentes do que se conhecer. Coloquei Josué e Moisés. Agora vocês vão me dizer, mais que vocês conseguirem se lembrar de relações entre a vida de Josué e Moisés. O que é que aconteceu na vida de Moisés que também aconteceu na vida de Josué? Oi? Oh, boa. Encontro com Deus. Encontro com o anjo do Senhor. Moisés se encontrou com o anjo do Senhor na sarça ardente. Josué se encontrou com o anjo do Senhor ali perto de conquistar Jericó. Quando os dois se encontraram com Deus, Deus pediu para eles tirarem a sandália dos pés, porque o lugar que eles estavam pisando é a terra santa. Bom, essa é a primeira referência. Vamos lá. Eles enviaram os espíritos. Boa. Muito bem. Moisés enviou 12 espias para comprar a terra de Canaã e Josué mandou só 2 espias. Eu achei legal que quando Moisés mandou 12, só 2 disseram, animaram o povo, porque foi o próprio Josué e Caleb. Aí depois o outro disse, não, vamos mandar só 2. Para não ter mais. Não ter perigo. Vai. Com certeza ele conhecia bem esses 2. Eu estou soltando ali, não foi? Boa. Travessia. Moisés atravessou o Mar Vermelho e Josué atravessou o Rio Jordão. Vamos receber o chamado de Deus. Exatamente. Talvez aí. Comunhão com Deus também. Boa. Tem uma outra que está na cara. Quando você olha para aquelas histórias ali, tem um negócio que é bem na cara, assim, uma coisa bem visível. Passar um óleo você toca Vamos lá. Eles foram, os dois foram chamados para ser líderes do povo. Isso, exatamente. Muito bem, Kenji. Muito bem. Tem mais umas coisazinhas aqui que é mais específico, mas vamos lá. O maná começou a cair no tempo de Moisés, mas parou no tempo de Josué. Não teve mais maná no tempo de Josué. O que mais? Mas então isso não liga com o outro. Liga, porque o maná começou no tempo de Moisés e terminou no tempo de Josué. No tempo de Josué, já estava na terra que mana leite e mel, não precisava mais. Não precisa ser igual as experiências, pode ser. Enfim. O que mais? Quando os dois levantaram a mão, quando Moisés levantou o cajado, o povo venceu aquela batalha. E depois Josué levantou sua mão, Deus parou o sol, o povo também venceu a outra batalha. E assim por diante. A vida de Moisés e a de Josué foram bem parecidas. Ambos também eles celebraram a Páscoa. Isso, muito bem, exatamente. Moisés celebrou a Páscoa no começo da trajetória, e Josué celebrou no começo da entrada em Canaã. Muito bem. Muito bem. É assim que eu gosto. Então, vocês viram aí um paralelo entre a vida deles dois, certo? Agora, vamos ler aqui uma profecia, e vocês agora vão me falar a opinião de vocês sobre essa profecia. Deuteronômio 18. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 18.
essa profecia que Deus fez, ela passou vários anos na mente das pessoas, na mente dos israelitas. Deuteronômio 18, verso 15. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 18, 15 diz assim: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então Moisés disse o seguinte: olha, um dia vai surgir um profeta como eu. Esse profeta vai ser igual a mim. A ele vocês devem ouvir. Só que aí a gente chega no final do Deuteronômio e a gente tem uma surpresa bem para quebrar as expectativas. Deuteronômio 34. Olha o que é que diz aí no final do Deuteronômio 34, verso 10. A profecia dizia: olha, um dia vai surgir uma pessoa como eu. Moisés dizendo, vai surgir um profeta como eu, do mesmo jeito que eu. Mas aí chega no final do livro e diz o seguinte: olha, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. E aí, e agora? Com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. E agora? A profecia que Moisés fez é: olha, vai vir uma pessoa como eu, um profeta do mesmo jeito que eu, até melhor do que eu. Só que aí chega no final do livro, a pessoa que escreveu esse final, como foi o próprio Moisés, né? Ela diz: olha, nunca mais se levantou alguém como ele. E agora? Por que vocês acham que nenhum dos personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, ninguém chegou no livro de Moisés? Porque teve personagem com força. Vamos daqui, ó, do Deuteronômio até o Novo Testamento, até chegar em Jesus, teve muita gente boa, muita gente que vocês conhecem. Muitos personagens espirituais, poderosos. Mas por que nenhum deles foi no livro de Moisés? Exatamente isso. Então, gente, Josué, ele cumpriu parcialmente essa profecia aqui. Ele foi um líder bom, ele conduziu o povo, ele cumpriu a missão dele, fez tudo certinho, mas ainda não era essa pessoa que Moisés disse aqui, esse profeta que ia vir no futuro. E a cada profeta que vinha, o povo ficava expectativa: será que esse aí vai ser como Moisés? Será que essa aí é a pessoa que Moisés disse que ia vir? Aí veio Elias, veio Eliseu, veio Samuel, veio todo mundo, mas parece que ninguém chegava naquele nível que Moisés tinha colocado. Um homem que seria porta-voz de Deus, seria ali alguém com quem Deus iria tratar face a face, e é aquela pessoa que estaria ali à presença de Deus. E aí, quando chega João 1, milhares de anos depois dessa profecia, as pessoas ainda tinham essa expectativa. E aí eles chegam para João, como o Jefferson falou, e perguntam o quê? João 1, verso 20. Milhares de anos depois que Moisés fez aquela profecia, as pessoas ainda estavam na expectativa para achar, para saber quem é que seria essa pessoa.
1:19. Olha aí. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, ou seja, eu não sou o Messias. Diante disso que perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: eu não sou. Por que perguntaram: você é Elias? Porque Elias não subiu para o céu na cavalo de fogo. Aí os judeus ficaram pensando assim: um dia Elias vai voltar, né? vai voltar no corpo de algum profeta. Então, eles perguntaram para João Batista: João Batista, você é Elias que foi para o céu? Ele disse: não sou. Eu não sou Cristo. Até porque eles não conheceram Elias face a face, havia muitos anos, né? Eu não sou Messias, eu não sou Elias. Aí eles perguntaram o quê? Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Essa pergunta aí que ele faz: você é o profeta? Que profeta? Aquele que Moisés anunciou. Você é aquela pessoa que Moisés anunciou que ia vir do mesmo povo, que tinha o mesmo nível dele, que tinha o mesmo poder que ele. Você é aquela pessoa daquela profecia lá? João Batista: não, eu não sou aquela pessoa. Então, passaram-se milhares de anos que nunca chegou a pessoa que ia cumprir aquela mensagem, aquela profecia. Mas agora João Batista diz quem é. Ele diz: eu não sou Messias, eu não sou Elias, eu não sou aquela pessoa, mas eu estou preparando o caminho para essa pessoa que vai chegar. Ó, verso 26. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Então Jesus disse que João Batista foi o maior que nasceu de mulher. Mas o próprio João Batista diz: a pessoa que vem depois de mim, que estou preparando o caminho para ela, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dela. Eu não chego nem aos pés dessa pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus. Ele tinha a mesma idade de Jesus? Ou não? Ou ele era mais velho? Aproximadamente, mas João é um pouquinho mais velho. Nasceu João Batista 6 meses. 6 meses mais velho. Então, aquela profecia de Moisés se cumpriu em Jesus. Jesus era aquela pessoa que tinha sido prometida por Moisés. E claro que ele não foi igual. Mais interessante, quando a gente olha Mateus 17, da transfiguração, o próprio Deus, ele faz ecoar a voz de Moisés. E Moisés diz assim: aquele que virá, aquele profeta virá, a ele eu vi. Jesus disse. E lá quando Deus ele aparece a mim, diante dos 3 discípulos, uma mensagem com Moisés, a Elias, este é o filho, a ele eu vi. Ele faz ecoar a voz do Moisés, já muito tempo depois, para que as pessoas não conheçam a notícia Exatamente. O próprio Deus confirma que era Jesus aquele profeta, né? Que Moisés profetizou. Aquela profecia que Moisés fez se cumpriu em Jesus. E esse episódio que já se contou é muito interessante. A momento da transfiguração. Jesus estava ali com os discípulos e aparece Moisés e Elias, e Moisés diz isso. A esse aí. Não, o próprio Deus. O próprio Deus diz: a ele que ouvi, esse é meu filho amado. Então, gente, tudo se cumpriu em Jesus. E agora, vou fazer outro desafio para vocês. Quais são os elementos da vida de Josué que estão presentes também na vida de Jesus? Agora essa é mais difícil. Vai dar para dizer. Digam aí, episódios, momentos da trajetória de Josué que também estão presentes na vida de Jesus. Está na quarta-feira? Tá. Quais são as semelhanças entre Josué, entre a trajetória que Josué fez, a vida dele e a vida de Jesus? Vamos ver? Josué atravessou o Rio Jordão antes de entrar em Canaã.
batizado no Rio Jordão. Josué não atravessou o deserto junto com o povo de Israel por 40 anos. Jesus também, antes de começar seu ministério, passou 40 dias no deserto para se preparar para vencer agitações para entrar na terra. Então, muitos elementos da vida de Josué ainda aplicam na vida de Jesus. E olha só, vamos lá para Hebreus. Hebreus é depois de Filemão. É assim. Vocês estão bem caladinhos hoje, mas eu acho que próxima semana, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Próxima semana vocês vão falar mais. Porque quando é profecia, eu sei que as pessoas ficam assim mais com lugar de som, mas é bom a gente estudar, é bom a gente aprender. Mas próxima semana vocês vão comentar bem mais. Olha aí. Hebreus quanto? Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4. Mas não vou ler tudo. Como é que o Novo Testamento conclui que Josué é um símbolo de Jesus? Para começar, uma curiosidade talvez você não saiba. O nome de Josué é igual ao nome de Jesus. Quem sabia disso aqui? Quem sabia dessa curiosidade? Eu. Você sabia? Tá. Eu escutei mesmo o Vasco falando. É. Aí, Tá aprendendo com os melhores. Josué, a mesma raiz ali do nome de Josué, É, o mesmo mesmo significado do significado. nome de Jesus. É a mesma estrutura, a original. É tipo Ângela e Angelina. Ambas querem dizer anjo feminino. E aí, só que o nome de Josué, agora essa você não sabe não. Agora você não sabe não. Qual era o primeiro nome de Josué antes de se tornar Josué? Eita, essa daí é. Essa aqui. Aliás, sabe? É um nome bem feio. Começa com O. Nossa, Olha aí, Davi. Você estudou ou você só viu? eu me lembrei. Davi, olha. Você está fazendo discípulos para no dia que você faltar, ter alguém para a seleção do seu lugar. Viu? Fazer discípulos. E ele é filho de mim, né? Filho de Nu. Ele tá aí. É, filho de Nu. Mas isso aí não tem nada a ver. Então, olha, o nome Osés significa salvação. Mas aí Moisés foi quem mudou esse nome, de Osés para Josué. Josué significa o Senhor é salvação. E o nome de Jesus significa o quê? Salvador. Está vendo? Então existe essa relação dos nomes entre Josué e Jesus. Os dois nomes falam justamente sobre isso. E aliás, esse nome Josué é o primeiro nome na Bíblia que tem um elemento, que tem uma partezinha que fala, que liga a Deus. Oi? Eu não entendi nenhuma sílaba do que você. Falou em Oséias? Mas não é um profeta Osés. Não confunda com esse Osés aí, não. profeta menores. Era o primeiro. Era o... Tinha várias pessoas que tinham. Mas não sei porque na Bíblia as pessoas às vezes mudavam de nome diante de uma situação. O nome dele de nascimento era Osés, só que depois Moisés botou o nome de Josué. O nome tinha um significado, que era a identidade da pessoa, como se fosse o CPF da pessoa. Toda vez que havia uma mudança de nome, não era porque, achei feio aquele nome, porque hoje em dia muda de nome porque às vezes tem pais que colocam o nome do filho muito feio e tem que mudar, né? Mas na época era uma mudança de identidade. Tipo, a gente está lendo o livro de Ruth e a gente já leu a parte que Noemi, ao voltar para Israel sem marido e seus filhos, ela disse: não me chame Noemi, me chame Mara. Que Mara quer dizer amargurada, porque Deus tem amargurado a minha vida. É porque até ali o povo não sabia que existia Satanás, eles achavam que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Então ela disse: eu sou uma mulher amargurada, então não me chame mais Noemi, me chame Mara. Eu sou uma mulher amargurada. Você leu, né? Jacó mentiroso para Israel, alguém com Deus. Saulo mudou, porque Saulo queria dizer a pessoa que perseguiu os cristãos,
Mas agora que ele agora seria um apóstolo, ele mudou de Saulo para Paulo. Abraão para Abraão, Sarai para Sara. Então, as mudanças de nome na Bíblia quer dizer uma mudança de identidade. Você é uma pessoa nova e você muda seu nome. Só que no caso de Osés para Josué, não foi uma mudança assim tão brusca de identidade. Foi mais para ter essa relação com Jesus. Isso aqui foi providencial. Quem sabe o próprio Deus, como Moisés passava dias e dias na presença de Deus, Deus mesmo tenha mandado Moisés mudar o nome de Josué, que nem todos os detalhes estão na Bíblia, né? Como o Josué foi o sucessor de Moisés, com certeza Deus deu orientações em relação a Josué para Moisés. E como a Bíblia diz que quem mudou o nome de Josué foi Moisés, pode ser que o próprio Deus tenha dito: olha, muda o nome dele, que era justamente para ele ser um tipo de Cristo, já que ele ia guiar o povo. Agora é mais fácil ainda. Já vimos que Josué realmente se aplica a Jesus. Agora, qual é a relação entre Josué e nós? Qual é a semelhança e a diferença entre Josué e nós? Vamos lá para Efésios 6. Agora essa aqui, todos vocês vão falar, até quando deve estar dormindo. Efésios fica depois de Gálatas. Efésios 6. Essa aqui dá para vocês já desenrolarem. Mesmo sem quem não tem a prática de ler, mesmo quem não tem muito conhecimento, só pelo que ouve, já dá para falar, já dá para opinar. Vá lembrando aí da trajetória de Josué, e vem também da nossa trajetória, da nossa vida cristã. Qual é a semelhança, qual é a diferença entre Josué e nós? Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta hoje não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que é principal você conversar. Já sei que eu sou seu funcionário, né? Esse é um termo que é usado nessa Bíblia mais antiga para falar de autoridade. Você pode entender que é autoridade. Seres poderosos. Basicamente aqui está dizendo o seguinte: hoje a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, não é contra as pessoas, mas sim contra Satanás e seus demônios. Principados, vem de príncipe. Jesus disse: vem aí o príncipe deste mundo, nada ele tem em mim. Ou seja, aí se refere justamente a Satanás e seus demônios. Mas isso quer dizer tipo governo, assim ou não? É porque Satanás, todo mundo que não está em Cristo está sob o poder de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele, na verdade, domina esse mundo. Só não domina quem está em Cristo, né? E quando Adão e Eva pecaram, praticamente eles deram a chave desse mundo na mão de Satanás. Ele se sente o dono desse mundo. Então, o próprio Jesus disse: vem aí o príncipe desse mundo. Naquele episódio que ele se apresentou lá. Sim, inclusive os teólogos dizem que quando Jesus... De onde vem Satanás? Ele diz de rodear a terra e passear por ela. Essa expressão era usada pelos reis quando eles passavam em revista todo o seu reino. Então eles diziam essa expressão: passear, rodear a terra e passear por ela, quer dizer o meu território. Eu venho de lá, eu conheço tudo. Agora vamos lá. Exatamente, só quem está em Cristo, ligado a Cristo, aceitando Cristo no seu coração e na sua vida. Exatamente. Exatamente. E aí? O que é que tem de parecido com a vida de Josué e a nossa? Isso aqui ainda não pode. A gente se aquietou muito, já passou muito tempo quieto. O que é que tem de parecido com a trajetória de Josué e a nossa trajetória? O que é que tem de semelhante
E o que é que tem de diferente? Nesse verso aqui já diz uma coisa bem diferente. Quer ver? Lutar. Valeu, Joel. Isso, você deu assistência no Facebook. Foi. É, para manter, né, em nós a vida A dela. diferença é essa que Josué disse, que você falou também. Então, assim como Josué não tinha que lutar, só que a luta dele era física e a nossa é Espiritual. espiritual. A luta deles é para expulsar aquelas nações para eles poderem entrar. E hoje nós não precisamos lutar contra ninguém, não precisamos brigar contra ninguém. Nossa luta é contra Satanás. Agora também tem uma coisa que é bem parecida, tem uma coisa que é igual nas duas histórias. Na história de Josué e na nossa história também. Não esqueceu que a luta deles também é espiritual. A luta de Josué também é espiritual. A batalha começa de forma espiritual. Aqui você vai servir Josué. O anjo, de certa forma, estava dizendo. O anjo sempre era o próprio Cristo. Então, Josué também tinha essa compreensão de que a batalha só era vencida por meio de Deus. E você pode falar uma coisa bem interessante. Vai levantar a sua mão e confiar que Deus é que poderia dar a vitória. Exatamente. Então, é uma luta constante. Sempre é constante. A nossa luta, Deus deixa claro que a Bíblia vai falar uma coisa aí que é interessante, falando sobre os principais potestades. E o texto deixa claro que mesmo essas pessoas que não aceitam Cristo, elas não são nossas inimigas. É. Os que hoje estão sendo dominados por Satanás. Nosso inimigo é Satanás. São escravizados. Uhum. Eles hoje merecem que nós, como servos de Deus, lutem por eles, também levando as mãos aos céus, para pedir a Deus que nos dê mais um entendimento para poder salvá-los. Uhum. Assim como Abraão, né? Intercedeu por nós. Tem muita dificuldade porque Satanás está trabalhando fortemente à nossa frente, inclusive, o seu vencedor e nós estávamos dormindo, mas Deus ele quer que nós vamos à luta para salvar essas pessoas também, das mãos de Satanás. Eles estão sendo limitados. Exatamente isso aí. Então hoje nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos pelas pessoas, para que elas venham para o lado que já está vencedor, do lado que é vitorioso. Amém. E por fim, a outra relação, irmãos, é a terra prometida. A terra tinha sido prometida para Josué. Deus disse: ó, essa terra eu vou dar para o povo de Israel. Ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés e para Josué. E a terra também está prometida para nós hoje. Jesus já disse: eu estou lá preparando as moradas para vocês. Agora, qual é o nosso papel diante dessa promessa? Se Canaã tinha sido prometido para o povo de Israel, o que eles tinham que fazer para tomar posse dessa terra? Em frente, lutar. E hoje, se a terra prometida, se a Canaã celestial já está prometida para mim e para você, o que a gente precisa fazer? Exatamente. O apóstolo Paulo diz: ainda não resistisse até o sangue contra o pecado, né? Tem uma hora que você tem que tomar decisões muito doloridas, como se fosse ferir-se a si mesmo, para poder se afastar do pecado, né? Gente, para encerrar essa semana, vou encerrar com essa pergunta no final da quinta, e para mim essa pergunta é uma das melhores perguntas para refletir da lição. Essa pergunta da final da quinta, ela leva a gente para Josué 18:3. Josué faz uma pergunta para o povo de Israel. E essa pergunta que ele faz, Jesus faz para nós também. Rapaz, nessa versão da Bíblia laranja,
ela deixa ainda mais enfática essa pergunta, olha aí. Na lição, essa pergunta está na NVI. E essa Bíblia aqui é em a Nova Almeida Atualizada. Josué 18:3. Vou ler nas duas versões para vocês verem o peso dessa pergunta que Deus faz. Josué faz. Na lição diz assim: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, Deus de seus antepassados, deu a vocês? Até quando vocês vão negligenciar? E nessa Bíblia aqui, diz assim: até quando vocês terão preguiça no carro? Na minha diz aqui, até quando sereis remissos em passados. Mas aí nessas duas versões aqui já deixa mais direto. Até quando vocês terão preguiça? Como é que Jesus ia reformular essa pergunta para nós? Como é que Jesus iria fazer essa pergunta direcionada para nós hoje? Vocês vão rejeitar os papos de meritocracia. E Deus estava oferecendo os israelitas uma terra que não era muito grande. Eu fiz pensar que nós temos uma promessa de que a era mais boa, tá? Nós, por enquanto, estamos apenas vivendo de ilusão. Nos contemplando com as linguagens. Assim como ele vai fazer dando ligados para caminhos, mas não posso sabe mais para muito ligados para que nós descobrimos esse mundo. E a Bíblia é a acomodação. Você está se sentindo bem nessa terra? Quem está se sentindo bem? Está achando muito bom esse planeta? Mas na prática é isso que nós fazemos. A gente se acomoda, a gente acha bom, até o ponto de não sentir necessidade de ir para o céu agora. Tem gente que diz assim: não quero que Jesus volte agora. Minha vida tem muito o que viver, tem muita coisa para experimentar. O maior perigo que pode acontecer é você não sentir necessidade do céu. Você achar bom essa terra. Até o ponto de você. Davi, tem uma revista de dentista do passado, quando era em preto e branco, que é aquela imagem da volta de Cristo, aquela pintura bem bonita da volta de Cristo, e embaixo dizendo assim: ainda não, Senhor. Essa imagem é muito pesada. A imagem da volta de Jesus, o céu rasgado, os anjos descendo e um cristão dizendo assim: peraí, senhor, espera só um pouquinho. Onde é que está isso? Você já pensou? Era uma capa. A capa de uma revista de dentista. Eu vou, como eu salvo tudo nos álbuns separadinho, eu vou buscar essa imagem e boto no grupo da igreja. Já pensou alguém dizer isso? Jesus, demore só mais um pouquinho. Espere mais um pouco. A gente pode estar dizendo isso com as nossas ações, né? Com a nossa negligência, porque se Jesus disse assim, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Se eu, por exemplo, Deus nos livre, eu negar o dízimo e a oferta do Senhor, eu estou deixando de pregar por aí pelo mundo, estou deixando de participar da obra, estou atrasando a volta de Cristo. Se eu não estou pregando ao redor aqui, que eu tenho boca para falar, falo de tudo, mas não falo de Jesus, eu estou atrasando a volta de Cristo. Ao mesmo que eu estou dizendo: Senhor, não vem agora não, que tá bom. Né? Fique lá um pouquinho. Né? Isso aí também pode ser aplicado na hora que a gente não vai para a missão, né? Exatamente isso. Perdendo o sentido de dizer assim: se o melhor de tudo que a gente espera é Deus, por que eu vou querer esperar? Se você não está indo apressar, É. se você não está indo apressar a volta de Jesus por todos, então você não quer. Existe também uma fala de um pensador, que eu não sei se é aquele pastor bem famoso, sempre se publica, que era um pastor batista, que dizia assim: se você não está indo para o céu, se você não está guiando pessoas para o céu, você mesmo não está indo. Billy Graham, acho que era ele. Se você não está chamando pessoas para ir para o céu, é porque você não está indo para lá. Porque quem vai para lá não vai só. Não quer ir só. Você tem que estar pegando na mão de alguém: bora, lá é bom. Bora. Então isso é pregar o evangelho.
chamar, convidar, é insistir, é orar, interceder, fazer algo pelos outros. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós terminamos essa lição com essa mensagem para tocar o nosso coração, para chacoalhar a nossa alma. Sim, Deus. Que nós possamos, Senhor, sentir necessidade de estar perto de Ti o tempo todo. Sim, que a gente Deus. não se acomode, que a gente não achou essa terra, que a gente não tem preguiça de entrar na terra que o Senhor já prometeu para nós. Sim, Deus. O Senhor já fez o mais difícil, o Senhor já fez a parte mais complicada, Sim, Senhor. de cuidar da sua vida. Mas nos ajuda, Senhor, também, Senhor, a entregar a nossa vida para Ti. Sim, assim como o Deus. Senhor deu para nós a Tua vida, nos ajuda a devolver a nossa vida para Ti. Sim, Para Deus. nós possamos entrar e tomar posse dessa terra que já está conquistada. Sim, Senhor. Mas nos ajuda a não ir sozinhos. Sim. O Senhor não vai aceitar ninguém chegar lá sozinho, tem que levar alguém junto. Nos Verdade. ajuda, Senhor, dá-nos forças, dá-nos o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.